sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Vamos ler o versículo 7 inicialmente. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Eu quero convidar a todos, quero encorajar a todos que façam o máximo de esforço para estarem atentos à palavra desta noite. Se der um pouco de sono, você levanta, vai ali, lava o rosto e volta, porque você pode perder algo importante nesta noite. Ao mesmo tempo, evite transitar, para que você também não perca e não faça com que outros percam. Eu não reputo nenhuma palavra mais importante que a outra. Todas que nós pregamos aqui, tanto eu quanto os demais irmãos, são importantes. Mas Deus falou muito comigo nesta semana, nesta mensagem que Ele nos dá aqui. O título dessa mensagem é Dupla Honra. Versículo 7 diz assim: em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Dupla honra em outras versões. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer um amém melhor que esse? Amém. Amém. Graças a Deus Pai, fala conosco em nome de Jesus. Estamos com os corações abertos, saltitantes de alegria, para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, de uma forma como o Senhor nunca falou, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 61, que fala sobre o ano da proclamação do Senhor, é um capítulo onde o profeta Isaías assume a própria figura do Messias, e ele começa dizendo: 700 anos antes de Cristo, ele diz isso: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele não está falando de si, ele assume a pessoa do Messias, está falando, é uma palavra profética, 700 anos antes. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto, amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos, pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Contudo, sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do nosso Deus. Alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. E o versículo 7. Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, praticamente, né? Ele entra na sinagoga, lhe é entregue o livro do profeta Isaías. Acompanhe comigo Lucas, capítulo 4. Versículo 16, Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura.
foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, esse que eu acabei de ler. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Fechou? Então, para quem não sabia, está aí. Isaías não fala de si. Voltemos lá em Isaías. Ele assume a posição de Messias. Ele, como profeta de Deus, ele fala aquilo que Jesus falaria há 700 anos depois. O que significa dupla honra? O que significa? Porque ele diz: em lugar de vergonha que tem sofrido, tereis porção dobrada, ou dupla, em algumas versões, dupla honra. O que significa? Eu quero que você tenha paciência para esperar o final da mensagem, para você entender o que significa dupla honra. Quantas pessoas não gostariam de ser honradas? Todos gostam de ser honrados. Todas as pessoas gostam e querem ser honradas. Mas as pessoas pensam que a honra é algo onde eu digo assim: ó, me honrem. Primeiro de tudo, eu preciso honrar. Nós já estudamos isso bastante aqui com alguns no Secol e já está à disposição. Eu tenho incentivado a igreja. Os irmãos que compraram esse livro, A Recompensa da Honra, depois que leram, ele falou: pastor, você tinha que ter me dado um pescoção por ter comprado antes. Por que você fez isso comigo, pastor? O senhor não insistiu. Eu falei: porque eu não posso insistir sobre a salvação e sobre as bênçãos. Nós estamos oferecendo e você faz o que você bem entende. Há irmãos que já leram e falaram assim: estou lendo de novo, porque não é suficiente nós lemos uma vez, porque coisas ricas estão ali. Não é a palavra, não é o pensamento do autor, mas ele leva a Bíblia, ele traz a Bíblia e mostra tintim por tintim, versículo por versículo, sobre a honra. Mas é interessante que nós gostamos de ser honrados. E nós pensamos que a honra, que o Senhor vai nos honrar, e muitas vezes nós ouvimos dizer, as pessoas dizendo assim: não, mas o Senhor vai me honrar. Eu tenho certeza, o Senhor vai me honrar. Mas quem disse: não, o pastor pregou isso, eu tomei posse, o Senhor vai me honrar. É verdade, mas vai me honrar por quê? Como é essa honra? O que significa essa dupla honra? Por que dupla? Por que não apenas honra? Vamos ver isso nesta noite. No Salmo 126, Salmos de número 126, os irmãos judeus estavam dizendo: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Boca cheia de riso, lábios cheios de cânticos, eles estavam como quem sonha. É um povo que tinha saído do cativeiro, é um povo que tinha recebido de Deus a libertação da escravidão. O que é cativeiro? Escravidão. Às vezes, nós nos demoramos a sair do estado que estamos, porque nós não acreditamos que um crente, que uma pessoa que deu a sua palavra e disse: eu sou de Cristo, levantou a mão e foi batizado, essa pessoa não pode ser acometida de uma escravidão. Não estou falando de salvação, irmãos. Estou falando de vida que você aceita levar, mesmo tendo aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. É porque muitas vezes nós aceitamos Ele como Senhor, como Salvador, mas não o queremos como Senhor.
E quando nós não o queremos e não deixamos Ele agir na nossa vida como Senhor, nós somos desgraçados, nós somos miseráveis, porque nós não sabemos nada da nossa vida. Após um período de muita humilhação e vergonha, agora eles estavam sendo honrados. Todos querem se sentir honrados. Mas há um preço. Há um preço a pagar. O que fazer então para receber de Deus a dupla honra em lugar da vergonha e da humilhação? A resposta está aqui. O cativeiro precisa ser quebrado. No Salmo 126, é o momento onde eles já estão dando graças e alegres, cantando, dizendo: a minha boca está cheia de riso, meus lábios estão cheios de cântico. Eles estavam como quem sonha. Ninguém pode ficar com os lábios cheios de cânticos e com a boca cheia de riso se ele estiver cativo, se ele estiver oprimido, se ele estiver sob a ação de cativeiro, de escravidão. Mas no Salmo 137, quando eles ainda estavam cativos, eles percebem que eles não estavam exercendo aquilo que eles deveriam exercer. Olha o que diz aqui: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Os irmãos não estavam mais tocando, penduraram. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Irmãos, quem pode louvar? Às vezes nós estamos aqui na frente e falamos e exercitamos e dizemos: louve e cante, mas não é simplesmente você cantar e louvar porque eu estou dizendo. Você precisa ter dentro do seu coração motivos de cântico. Se você não tem motivos, não há quem te faça cantar. Você vai se lembrar daquilo que está passando na sua vida, porque dá uma tristeza. Há pessoas que nós, às vezes, se entendêssemos melhor, nós poderíamos agir de outra forma. Como pode um cativo, como pode uma pessoa que está aprisionada, ele não consegue. Essa pessoa está sem honra. O cativeiro precisa ser quebrado. E quais são os nossos cativeiros? Nós temos pelo menos 3 cativeiros, e eu quero falar rapidamente. O primeiro é o cativeiro satânico. Qual é o cativeiro satânico? É o cativeiro onde as pessoas fazem coisas horrendas e horrorosas, dominadas por Satanás. E nós vimos aí, quantas pessoas a gente vê. Passa pela rua, olha só um pouquinho que você vai ver quantas pessoas estão aprisionadas, escravizadas, sob a ação de Satanás. O que Satanás tem feito com o homem e com a mulher, o que tem feito com crianças, o que tem feito com pessoas, tanto na área do sexo, quanto na área do crime, quanto na área do roubo. Escravidão satânica, cativeiro satânico. É o pecado escancarado, é o pecado nítido, onde pessoas não têm a menor chance de vida se não lhe for tirado, se não o tirarmos do cativeiro. Ele foi sequestrado pelo diabo, ele está sob domínio. Esse é o cativeiro satânico. Mas há o cativeiro do homem. Esse cativeiro é o cativeiro das prisões emocionais, prisões sentimentais, prisões materiais. É quando nós não nos
Nós não conseguimos nos desvencilhar das coisas materiais e ficamos presos, e quando alguma coisa dá errado na nossa vida material, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos raciocinar. Quando nós somos presos, somos cativos das prisões emocionais, é quando nós não estamos bem, nós não servimos para nada, nós não podemos, e alguém chama você, vem aqui, você, eu não posso, estou mal. Sentimentais, nem se fala. Há pessoas que, se estão mal no namoro, terminou o namoro, ele está mal, você não pode pedir nada a essa pessoa. Eles então são cativos do homem, da carne. Como é que você pode louvar, adorar, se você está nessa situação? Mas há um outro cativeiro, que é o cativeiro religioso. Esse é um processo sutil do diabo para te prender em heresias, ou cortar suas asas espirituais, a fim de impedir que você tenha voos altos. Não deixa você experimentar o agir poderoso de Deus. Você não é honrado porque algo te prende, a religiosidade fala mais alta. As regras falam mais alto na sua vida. Aquilo que você aprendeu, e não importa se você aprendeu errado, é assim que você aprendeu e tem que ser. Você não se dá o direito do Espírito Santo entrar no seu coração e fazer algo diferente daquilo que você aprendeu. Conta-se que um homem, um camponês, saiu um dia para pegar filhotes de pássaros. E ele queria pegar um pássaro e guardar um pássaro. Preste atenção nessa ilustração. E ele então achou um filhote de uma águia e trouxe esse filhote de águia, bem pequenininho. E ele chegou em casa, ele não tinha onde guardar, colocou dentro do galinheiro junto com as galinhas. Passado alguns anos, ele recebeu a visita de um naturalista, e essa pessoa disse assim: olha, eu estou vendo que você tem uma criação de animais, tem aves e tal, e aqueles ali, galinha, mas aquele ali é uma ave. Não, esse é galinha. Ele foi criado como galinha, ele é galinha. E eu criei e fiz questão, porque eu não quero que ele seja águia, eu quero que ele seja galinha. Olha assim, olha, ele come com as galinhas. Ele disse: não, ele é águia. E eu posso provar a você que ele é águia. Ele disse: não, você não pode provar, porque quem cria sou eu. E eu, desde que peguei, botei de filhote, botei ele dentro, ele é galinha. Ele disse: não é galinha, pega lá que eu vou te provar. Você me deixa provar que ele é águia? Deixa eu provar. E ele pegou então a águia, trouxe e colocou no braço, esse naturalista, pôs no braço dele e deu a ordem: águia, voe. Ela é águia, ela vai voar. Voe, águia, voe. Daqui a pouco ela olhou para baixo, viu as galinhas, pulou lá para baixo e começou a comer com as galinhas. E o camponês disse: eu não disse, ela é galinha. Disse: não, ela não é galinha, ela é águia. Disse: mas você acabou de ver que ela é galinha, ela foi criada como uma galinha. Disse: mas ela não é galinha. Eu posso voltar amanhã e fazer outro teste? Disse: fica à vontade. No dia seguinte, volta o naturalista e disse: vamos pegar lá, pegue a águia. Disse: a galinha. Não, é a águia. E ele pegou a águia, pôs no braço, e agora ele ergueu o braço, levantou, mostrou um pedaço de carne e disse: está aqui, vem buscar, voe, voe. A galinha, a águia, voou lá para baixo e se juntou com a galinha e começou a ciscar e comer lá. Eu não disse que ela é galinha? E o naturalista: ela é águia, rapaz. Mas você, segunda vez, você está vendo que é galinha? Eu criei como galinha, eu peguei filhote, tudo para ele é galinha. Eu disse: não, ele é águia. Eu posso voltar amanhã? Ele disse: pode voltar amanhã. No dia seguinte ele voltou e disse assim: eu vou te provar que ela é águia. Eu disse: mas você já tentou 2 vezes e não conseguiu. Eu disse: mas eu vou te provar, ela é galinha. Eu disse: não, ela é águia. E ele pegou aquela águia e foi e subiu um monte, subiu, e ele chegou no píncaro de um monte, lá no cume do monte, e então ele pegou
aquela águia e disse: você vai voar porque você é águia. E o cara do lado dele: ela é galinha, rapaz, senão ele é águia. Eu estou dizendo que ela é águia. De repente o sol estava brilhando, saindo lá no horizonte, lá no meio dos montes assim, e ele botou a águia de frente para o sol, e ela começou a olhar. E não sei se você sabe, mas a águia tem uma particularidade, é o único que ele tem, ela tem uma pele que quando ela olha direto para o sol não a cega. Ela recebe uma película que ela é capaz de voar de encontro ao sol. O sol da justiça é o nosso Deus, ele não nos ofusca, ao contrário, ele dá vigor ao cansado, ele restaura as forças daqueles que estão sem forças. E de repente ele soltou, e a águia começou a bater as suas asas de quase 3 metros, que ele usava os 3 metros ali só parado com as galinhas, e começou a voar, e dando aqueles gritos de águia, e voou. Ele disse: ela é águia. E o homem disse: é. Sabe por quê? Porque eu tirei ela do ambiente de galinha e mostrei para ela o ambiente que ela tem que voar. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é quebrar o cativeiro. Aquela águia estava cativa. E nós ficamos como quem sonha. Hoje de manhã nós fizemos menção ao Ivan, que foi recebido aqui. Estive com ele essa semana, almoçando no lugar onde ele trabalha. E ele falou: pastor, essa semana é uma semana diferente na minha vida. E eu estou não acostumado, eu tenho ouvido de algumas pessoas: olha, essa semana foi difícil, pastor, a semana do batismo, só Deus, misericórdia, quase morri, quase não batizei. Eu já ouvi isso, e não estou debochando não, porque o inimigo tenta e apronta. Mas ele disse: essa semana foi diferenciada. Eu ouvi a voz de Deus, eu li mais a Bíblia, eu desliguei a televisão. Cadê o Ivan? Levanta aí, Ivan. Sou eu mesmo. Amém ou não? Amém. E ele disse: eu gostei tanto que eu não quero parar com isso não, eu quero continuar. Irmãos, antes o Ivan estava vivendo num cativeiro onde ele não conhecia. Antes, quando nós não conhecemos a Jesus, nós ficamos sem direção, sem eira e nem beira, sem rumo. Nós estamos num cativeiro e nem sempre estamos no pecado, nós nem sempre estamos no cativeiro satânico. Há pessoas boazinhas que não fazem nada de errado, mas ele pode estar no cativeiro do homem, ou então no cativeiro do religioso, onde ele não permite ao Espírito Santo fazer nada, mas ele quer honra. Ele quer honra. E quando chega nesse versículo, ele diz: está aqui, essa palavra é minha, no lugar da vergonha, eu vou ter dupla honra, e pula. Eu fico feliz quando a pessoa toma posse disso, mas ele precisa saber os caminhos. Parece que quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe, a primeira semana é um negócio diferente. Aí depois, é aquilo que eu falei de manhã, a gente parece que não consegue manter, parece que não acreditamos na mudança que foi gerada em nós e nas novas possibilidades que surgem em nossa mente. E nós ficamos com medo de ousar, com medo de ir além, com medo de crescer, com medo de fazer um fundamento mais forte. Leva-me além, a um nível mais profundo. Parece que nós percebemos que isso não é possível. Mas quando nós percebemos que podemos ir além dos limites, como aquela águia, que nos impuseram no cativeiro, as coisas mudam. Quando a nossa honra foi abalada, ela precisa ser retomada. Antes da dupla honra, você precisa da honra. Você não pode ter a dupla honra sem ter a honra. Você não pode ter o dobro sem ter o primeiro. E aí o Espírito Santo nos leva a alcançar esta honra em 3 etapas. Agora que começa a pregação. Quantos estão preparados para ouvir a palavra? Não vai demorar não, irmãos. Eu vou me permitir não ler todos os textos onde eu vou falar, para que nós ganhemos tempo. E todos aqueles que conhecem um pouquinho de Bíblia vão identificar facilmente o que eu estou falando.
E aqueles que quiserem mais alguma explicação, depois nos procurem oportunamente, a gente pode mostrar o que a gente está falando. Então o Espírito Santo nos leva a alcançar a honra em 3 etapas. Eu não sei se você já observou que à sua frente tem um bloquinho, para você pegar 1 ou 2 folhas e anotar. É interessante que você anote isso. A primeira restauração que o Espírito Santo leva você a alcançar é a restauração do templo, é a restauração da adoração. O templo aqui, em algumas versões diz, restaurou o templo, em outras versões, restaurou a adoração. Isso foi feito no Antigo Testamento, porque é uma figura do Novo, é a figura de Jesus, é a figura do que aconteceria e está acontecendo, de que Jesus dizendo, eu vou fazer, agora se cumpriu, vocês vão ter isso. Isso é uma figura que vem de lá do Antigo Testamento e coube então a Zorobabel. O povo estava cativo e agora estavam libertos, estavam como quem sonham, mas precisava de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que precisava ser feito é a restauração da adoração. E coube a Zorobabel. A primeira necessidade que o povo sentiu ao chegar a Jerusalém foi restaurar o lugar de adoração. Eles sentiram saudade. E estava tudo destruído. O templo tinha sido destruído, estava em ruínas. Agora eles tinham motivos para cantar, eles tinham tudo para fazer, trazer a adoração de volta, pois eles estavam livres, mas eles não tinham o templo. O templo. Ninguém consegue servir e adorar a Deus se sua vida estiver destruída, em ruínas. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A restauração daquele templo remete-nos à restauração que Jesus faria e que nós precisamos fazer em cada um de nós. A nossa vida precisa ser restaurada. Como eu disse no início, você não é capaz de louvar sem ninguém te pedir. Você não tem um dínamo dentro de você se a sua vida não está restaurada, ou melhor, se ela está destruída. Zorobabel foi encarregado de restaurar o templo. Mas ele enfrentou forte oposição. Se os irmãos lerem lá, eles vão ver que a maior oposição que ele enfrentou na restauração do templo foi dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Judeus samaritanos. Quem eram eles? Eram aqueles que foram levados para os outros lugares. E lá eles começaram a adorar Deus segundo aquele país que ele estava. E quando eles voltam, era uma mistura de deuses. Por isso que os judeus não se davam com o samaritano. Porque os judeus disseram, não, esse povo voltou, e voltou muito confuso, voltou cheio de problema. E eles tinham vários deuses. Mas o que eu quero chamar a atenção sua, meu amado, é o seguinte. Eles não eram contra o Senhor Deus, Jeová. Eles só queriam igualar o Senhor Deus Jeová aos outros deuses. Ele queria colocar tudo na mesma página, ou todos na mesma página. Eles não estavam rejeitando o Senhor. A oposição que ele recebe é que a adoração desses samaritanos, ele começa a ver que era uma adoração estranha e começa a surgir diferentes conotações de adoração, é que eram adorações também levadas a deuses com D minúsculo, e que não faziam parte da cultura e da visão e do aprendizado e do chamado dos judeus. Quantos estão entendendo isso? Você quer restaurar a sua vida? Primeira oposição que você vai sofrer é daqueles pares seus, amigos, parentes, parentes. Já repararam isso? Que você disse, eu quero mudar de vida. Eu não estou aqui. Mas isso é antigo. O povo de Deus lá no Egito, Moisés chega lá e diz, Faraó, é tanto nome, irmão, aqui.
Faraó, nós temos que sair daqui porque nós vamos mudar de vida. Mas que mudança de vida é essa? Nós não queremos oferecer um culto a Deus e aqui não dá. Te dá sim, pode fazer uma igreja aqui, eu deixo vocês fazerem uma igreja aqui. Reúnam aqui, façam aqui mesmo no Egito. Ele disse, nós não podemos fazer isso, porque isso é abominação que nós vamos oferecer. Nós vamos oferecer sacrifícios que são abominação aos egípcios. Os egípcios não admitiam que matassem um animal para oferecer em holocausto ao Senhor. Para você restaurar o seu templo, você vai encontrar oposições. Zorobabel enfrentou, mas ele construiu, ele restaurou. Agora você tem motivo. Agora você aceitou Jesus, agora você foi livre do cativeiro, agora Deus, você chegou aqui na frente e fizemos a oração, ou aí alguém fez a oração, e você sentiu que foi liberto, que você está mais leve, você sai sem aquela opressão miserável do inimigo, e você tem prazer em cantar. Olha, agora dá vontade de cantar, mas cantar onde? No templo. E que templo? Hoje é nesse templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então a primeira coisa que precisa fazer, que o Espírito Santo vai levar você a fazer, é restaurar a sua vida, o seu altar. Se você não restaurar o altar, não há tatu que resista. Esse é um termo que o mineiro usa muito. Não há quem dê jeito. A gente vai ficar aqui se esgoelando. Os ministros de louvores vão ficar assim, gente, por favor, façam isso, cante. Aí você no início vai igual o Mr. Bean, aleluia, aleluia. Aí daqui a pouco o ministro parou de falar, aleluia, aleluia. Vamos louvar a Deus, aleluia. Parece que tem uma manivela. É verdade, irmão, não estou debochando, não. Durante muito tempo da nossa vida de jovem, nós íamos para o retiro de jovens. Voltava que é fogo puro. Eu queria converter até poste no meio da rua. Era questão de um mês. Murchava tudo depois. Só um ano depois, quando tivesse um novo retiro, que a gente voltava cheio do fogo. Mas um dia Jesus teve misericórdia de nós e ouviu o nosso clamor. E nós pedimos, Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Eu não quero ter toques do Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero que Ele habite em mim, eu quero que Ele esteja em mim. Acabou a conversa, porque aí a partir de aí, ninguém mais precisa falar. Ao contrário, muitas vezes vão ter que te segurar, vão querer te segurar, e você vai ficar meio doido, vai parecer que é doido. As pessoas dizem, que é isso? É alegria, é a restauração, você saiu do cativeiro, vamos andar. A segunda restauração da lei. A segunda restauração da lei. Isso foi encarregado, foi dado ao Esdras. Isso foi dado ao Esdras. Se você pegar o livro de Esdras, você vai ver isso. Neemias, Esdras, está tratando desse conjunto de coisas que nós estamos fazendo. O que é a restauração da lei? Olha só que coisa interessante. Amados, Deus afirma, Ele não sugere, Ele afirma que o povo se perde por falta de conhecimento. Acompanhe comigo. Eu queria que os irmãos não se dispersassem por algum barulho ou outro que está acontecendo, porque o prejudicado serão vocês. Eu já tenho a mensagem aqui, eu estou dizendo isso com amor, porque ela é profunda. Deus balançou minhas estruturas nessa estrutura aqui. Algumas coisas aqui, Deus me deu por revelação. E eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que os irmãos sintam aquilo que eu senti. Eu quero que o fogo que ardeu em mim, está ardendo, arda em você. Mas é você quem decide. Eu estou só te sugerindo, segura aí. E não pisca não, e vai porque você vai pegar. Primeira restauração foi a restauração do templo. Segunda restauração, restauração da lei. Por que restauração da lei? Porque eles se perderam. Eles foram escravos ali, eles não liam mais a Torá deles, eles não liam mais a palavra de Deus. Eles foram contaminados
por aqueles que tinham ascendência a eles. Então Esdras foi usado não apenas para trazer a palavra de Deus de volta, mas aprofundar nela. Um dos nossos valores está ali, relacionamento genuíno com Deus, embasamento bíblico, excelência, discipulado, que é isto que nós estamos falando. Então você é restaurado, você sai do cativeiro, restaura a sua adoração, mas agora você precisa saber por que você caiu, porque senão você vai cair de novo. Você precisa saber por que você entrou naquele estado deplorável. E a palavra de Deus é quem vai te dizer, não é um homem que qualquer, ninguém vai conseguir te dizer. Mas quando a palavra de Deus entra em você, ela é a espada de dois gumes, que entra até a divisão de alma e espírito, separando juntas e medulas. Ela é capaz de fazer um estrago na sua vida, meu amado. Mas é a palavra de Deus. Elas têm que aprofundar. Você pode viver de revelações por um pouco tempo, mas sem a palavra de Deus você não vive. E há pessoas que estão superficialmente, só querem viver. Eu quero a revelação, eu quero isso, eu quero aquilo. O que é que Deus tem para mim? Fala, o que Deus fala para mim? Como é que está? Tem a novidade? Tem. E nada disso é desprezível. E Deus faz isso, Deus fala, quando houver um propósito, quando você não estiver ouvindo em alguma coisa, Ele vai usar um desses termos. Mas a palavra de Deus é tremenda. E então agora eles saem do cativeiro, restauram a sua vida, e agora eles precisam conhecer a palavra. É exatamente isso que a gente faz quando uma pessoa sai do cativeiro, sai do mundo. O mundo representa o cativeiro, né? O Egito representa o mundo, e vem para Jesus. Se você deixar ele aqui, e há um erro, irmãos, que algumas igrejas, algumas organizações pegam essas pessoas recém-transformadas e põem para dar testemunho pelo Brasil afora. Vai levar uma pernada de Satanás, porque não conhece a palavra, e porque não conhece, erram. Eles não têm raízes, é preciso conhecer. O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, com Jesus, e ali ele pessoalmente ouve a voz de Jesus. Quem era esse homem? Esse homem conhecia o Pentateuco de cor, porque era uma das condições para ele ser considerado um judeu com aquelas qualificações que ele tinha. Mas ele recebe Jesus, e Jesus vai tirá-lo do cativeiro religioso. Paulo era um homem exemplar. Eu duvido que Paulo tivesse no cativeiro satânico, nem pensar. Não, mas ele matou as pessoas, mas é porque ele achava que estava certo. Mas ele matava pela palavra, mas estava errado. Eu não acredito que ele estivesse no cativeiro do homem, até o contrário, era um homem com uma cultura sensacional. Conhecia vários idiomas. A Bíblia diz que poucos tinham conhecimento e a cultura. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades de Israel. Mas ele estava no cativeiro religioso. E Jesus disse, eu preciso tirá-lo do cativeiro religioso. E ele restaura Paulo como? Ananias, vai lá e chama Paulo, leva ele lá. E a Bíblia diz que ele ficou cerca de 2 anos sendo preparado. Em quê? Na palavra. Como se ele já conhecia? Ele conhecia a palavra religiosa. Ele precisava da ação do Espírito Santo na vida dele. Você foi restaurado. Você agora tem motivos para adorar, se alegrar. Mas precisa se aprofundar na palavra. O ensino, o discipulado é preponderante para que você não volte a cativeiro. Esdras trouxe isso dizendo, eu vou precisar de mostrar a vocês por que vocês caíram. Por que vocês foram lá? Por quê? Por que nós desagradamos? Em que nós desagradamos? Lá em Malaquias, o povo falando com Deus, e Deus disse assim, vocês têm me roubado, mas em que nós estamos te roubando? Ah, vocês têm me desagradado, em que nós estamos te desagradando? Ele precisa ser informado.
Mas a terceira restauração, estamos caminhando para o final. A terceira restauração foi a restauração dos muros. Essa parte foi entregue a Neemias. O povo agora tinha a presença de Deus, ele tinha os ensinamentos, porém a cidade estava com muros derrubados. Aí Neemias, se não me engano, no capítulo 2, versículo 17, eu não tenho certeza se é esse, pode ter me faltado aqui, mas se não for esse, está próximo desse. Ele diz que, vamos ver, colocado ali, então lhes disse, vede, é esse mesmo, a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Deus me colocou no coração aqui, já preguei sobre os muros de Jerusalém, pela restauração dos muros, e Deus colocou-me nesse momento e disse assim, os muros que eu estou falando com você agora, Isaías, é o meu Espírito Santo. O povo agora tinha a presença de Deus, o povo tinha os ensinamentos, porém faltava estar cheio do Espírito Santo, e quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos vergonha, porque nós não sabemos o que falar, nós não sabemos como agir, mas eu tenho Deus, mas você precisa daquele que é enviado sobre a sua vida para lhe ensinar, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Os muros e a ação do Espírito Santo, como funciona isso na nossa vida? Funciona como uma blindagem. Quando o Senhor diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está falando de quê? Espírito Santo. Ou vocês estão pensando que ele está falando de uma pessoa que fica correndo atrás de milhares de pessoas e com um braço gigante ele sai correndo? É o Espírito Santo, ele que blinda. Esse é o anjo, se a figura. Ah não, mas o anjo do Senhor aí, pastor, eu estudei isso na faculdade e quer falar que é Jesus. Sim, e quem é Jesus? Espírito Santo, Deus. É a ação do Espírito Santo. Aqui está falando de Deus e de Jesus, o anjo do Senhor, não é um anjo, é o anjo. Quando fala o anjo do Senhor, a conversa é outra. Não é um anjo, não é Miguel, não é? É o anjo do Senhor. A gente já aprendeu isso. É Ele na ação do Espírito Santo. Então, os muros servem para nos blindar. Meu amado e minha amada, você não sabe nada da vida, você anda em lugares que às vezes você não sabe que podia andar, mas se você está cheio do Espírito Santo, você é protegido sem perceber. Você é protegido dormindo, você é protegido andando, e vem pelas costas, te atacam e você não vê. Os muros representam poder e autoridade. Você pode cantar, aleluia, oh glória a Deus, oh Senhor, Tu és lindo, como cantamos aqui, é legal, adorando. Você pode conhecer a palavra de capa a capa, mas se você não tiver um Espírito Santo, você é um morto-vivo. Poder e autoridade, só nele. E a Bíblia que me diz, e Jesus falando com seus discípulos, que estavam com ele há 3 anos, meu amado, se você quer ser mais do que o discípulo, você é muito pretensioso, porque Jesus ensinou cara a cara, tete a tete, 3 anos, eles viram e fizeram milagres mandados por Jesus, mas Jesus em certa ocasião diz para eles assim, lá em Atos, mas, Atos 1, recebereis poder, ele não disse mais poder, quando ele disse recebereis poder, porque eles não tinham poder, mas eles tinham aprendido tudo, tinham visto tudo, tinham visto os milagres. Muitas vezes nós nos contentamos, achamos que nós somos poderosos nas mãos de Deus, porque vimos 200 milagres. Conheço pessoas, eu tenho um amigo
que eu me surpreendi um dia desse, em saber que ele é só um ouvinte do Evangelho. Conheço ele há 30 anos na igreja. Conheço muitas pessoas, mas nunca foi batizado, não é? Então isso não é o suficiente. A autoridade é dada por Jesus através do Espírito Santo. Os muros representam o Espírito Santo porque nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia diz isso, quando Paulo está dizendo que ele intercede por nós quem crentes, por que precisa interceder se eu já sou crente? É porque falta um muro. Agora olha que interessante. Então nós temos os três já. Saímos do cativeiro? Como é que se sai, pastor? Como é que você derruba o cativeiro? Temos que quebrar. Restaurando, saindo, quebrando, restaurando a nossa vida. Aprendendo os ensinamentos de Jesus, da Bíblia. E buscando a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, Zorobabel, olha que lindo que Jesus me mostrou. Zorobabel, Esdras e Neemias, os três apontam para a figura de Jesus, o que ele fez por nós. Estávamos mortos e destruídos em nosso pecado. Diz que a Bíblia diz que nós estávamos destruídos em nossos delitos. E ele veio e nos deu vida. E disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ao morrer na cruz, restaurou a nossa vida. Zorobabel. Mas depois disso, ele nos fez conhecer o Pai através do ensino da sua palavra. Ele disse: vocês conhecem a mim, vocês conhecem o Pai. Aprofundou-nos como seus discípulos. Ele nos fez discípulos e disse: ide fazeis discípulos. Esdras pegou a palavra e ensinou a palavra, trouxe a palavra, para que nós conhecêssemos a palavra. Olha que maravilhoso, irmãos. Então, primeiro Jesus nos tira da morte e nos dá vida. Depois ele nos faz caminhar. Há uma figura que eu gosto muito disso, que é a figura de Lázaro. Lázaro morre, estava enfaixado, e quando Jesus chega à porta do túmulo, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Olha para mim. Sim, senhor, eu te provo na Bíblia. Ele estava todo enfaixado, vivo. Aí Jesus diz para a igreja: desatai-o e deixai-o ir. Aquilo que eu posso fazer, Jesus não vai fazer. Ele vai me dar sabedoria do alto. Discipule. Quando desenfaixou, ele agora andou. Ele estava vivo. Então, não basta nós sermos restaurados da morte para a vida. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que ser discipulados. Há pessoas que não gostam de ser discipulados, porque o discipulado dói. O discipulado tira coisa errada. O discipulado mostra. Quando Josias descobre, o rei Josias descobre a Bíblia, o tempo, o que é isso? Para. Vamos, todo mundo com a ferramenta na mão e vamos fazer. Para! Está tudo errado. Eu conheci a palavra agora. Para. Irmãos, por isso que Jesus disse: vocês estão errando porque vocês não conhecem a palavra. Sabe o que o diabo diz? Você não precisa conhecer, você é muito inteligente, você tem revelações do alto. Escola, esforço é conversa fiada. Discipulado é conversa fiada. 3 cultos, você vai ficar maluco, hein? Olha, você fica com o miolo mole. Quanto mais você ouve da palavra de Deus, mais você aprende, mais você entende, e menos você vai errar. Então, o que Jesus fez? Nos tirou da morte, nos deu vida. Mas depois, o que ele fez? Ele nos ensinou, e tão intimamente que ele diz assim: vocês não são mais meus servos,
vocês são amigos. E disse: por quê? Porque os amigos conhecem as coisas do seu Senhor. E que coisas ele tinha? Uma barraca, um burrinho, não, ele não tinha nada. O que ele tinha é o que era do Pai. Ele disse: o que meu Pai me deu é meu, o que é meu é dele, o que é dele é meu. E quem quer conhecer o Pai, olha para mim, e eu só falo o que meu Pai me manda falar, e eu quero que vocês conheçam o que meu Pai está mandando falar. Estou empolgado, irmão, se eu deixar, eu fico aqui da meia-noite. Então, Jesus, estávamos mortos, Ele restaurou, me deu vida. Nunca mais o diabo tem poder de destruir a minha vida, amém ou não amém? Amém. Zorobabel, restauração do templo. E apontam para Jesus no segundo ponto, porque é o ensino da palavra. Jesus nos ensinou, Ele mesmo pessoalmente, e disse: fazei discípulos, nós estamos fazendo até hoje. Então, ouça isso, nós somos tipos de Jesus, quando nós ensinamos. Amém? Você não pode restaurar ninguém, mas ensinar você pode. E a terceira coisa, Jesus derramou sobre nós o Espírito Santo no Pentecoste. E capacitou-nos e deu-nos toda a segurança de que nunca mais seríamos abandonados. O que é isso? Muro. Neemias. Pastor, o senhor está terminando? Estou. O que é dupla honra? O senhor falou no início, eu estou anotando aqui no papel, estou pingando aqui e não fala. Então vamos lá, o que é dupla honra? Dupla honra é uma honra feita de duas. Primeira honra é quando você é restaurado da sua vida, onde ninguém mais acredita em você, porque você está humilhado, você está no cativeiro, você está pisoteado pelo inimigo, ninguém acredita em você, e nem você acredita naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Então Jesus quebra o cativeiro. O que Ele faz? Te dá honra. É porque você não, talvez, eu acho que você já entendeu, mas primeiro vamos na Bíblia. Havia um homem chamado endemoniado de Gadareno, de Gadária. E esse homem era feroz. Um dia desse eu tentei imaginar como era isso. Parecia o Hulk, e feio. Porque quando o diabo está na pessoa, não sei se vocês já viram uma pessoa endemoniada. Já viram uma pessoa endemoniada? O bonito fica feio, ele torce, ele fica feio. Não estou debochando não, irmãos. Aqui é coisa séria. Eu sei que os irmãos estão rindo porque concordam comigo, é verdade. Mas eu não estou aqui fazendo porque eu não faço isso, não faço misuras, debochar do diabo, chuto o diabo, não. Embora eu sei que meu Deus é mais forte que ele. Mas eu não quero conversa com ele. Onde eu chego, ele tem que sair. É assim que a Bíblia me garante. E esse homem estava lá. Aonde? Nas catacumbas. Que lugar bom para passear. Você já passeou nas catacumbas, irmão? Não passei, feriado 1º de maio, onde você vai? Nas catacumbas. Catacumba. Cemitério, lugar de morte. Lugar de... Tem criança que não vai dormir essa noite. Fechem os olhos, crianças, e orem aí. Aí Jesus vem chegando. Aí ele escuta. Que tenho eu contigo, Senhor? Já vieste me atormentar? Jesus, sai dele agora. Tum. Aquele homem vivia acorrentado, irmãos. Diz a Bíblia que nem corrente segurava ele direito. E diz a palavra de Deus... Você pode acreditar na minha palavra, mas você pode procurar estar na Bíblia. É porque eu não peguei o texto, porque Deus está me dando isso aqui agora, esse exemplo. Senão eu já apontaria, daria o endereço para você agora. Em dado momento, Jesus está lá no barco ensinando as pessoas tudo lá. E quem estava sentado ao lado de Jesus? O endemoniado não, irmão. O ex-endemoniado. Cabelo penteado, barba feita, roupa boa, perfumado. E um monte de gente do lado dele. Eu tive uma felicidade, irmãos, muito grande, muito grande.
Pela minha cidade, a minha casa hospedava muitos pastores, era o hotel de pastores, porque era um ponto onde eles dormiam ali para ir fazer trabalho no interior dali da roça, e eu vi muitas coisas. E eu vi lá um homem, que aquele homem, eu esqueci o nome dele, mas ele era um endemoniado antes, um homem matador, perigoso. Eu custei acreditar que aquele homem tinha sido bravo, porque a voz dele era assim: prezados irmãos, a paz. Eu lembro isso, eu tinha 10 anos de idade. Não me sai da cabeça. Um escuro, de quase 2 metros de altura, um olho profundo. Eu acho que se eu encontrasse aquele homem naquela época, eu morria só de susto. Mas a voz dele era assim. E ele virou uma moça, entre aspas. Não pode falar isso hoje, não se parece que ele trocou de sexo, né? Mas ele virou uma dama. Pois não. Muitas vezes, conversando com ele, alguns pastores, ele começou a ser tratado com humilhação às vezes. Ele engoliu alguns sapos. Paulo também. Paulo era um homem temido. E vem Paulo, apesar de ser pequenininho. E vem ele, Paulo. Ele era o terror. Matava e mandava matar. Mas depois até supapo na cara ele levou, por amor de Jesus. Meu Deus. Primeira coisa que Deus faz na nossa vida é nos honrar. A prostituta vira missionária. A palavra dela vira palavra de credibilidade. O ladrão vira um homem tesoureiro, autoridade no Senhor. Os sem palavras viram um evangelista, e Jesus vai transformando. Aliás, se vocês querem saber melhor quem é Jesus, leiam sobre os 12 apóstolos. Só tinha problema. Todos os 12 que ele pegou. Se nós pegássemos ele no início, nós íamos ter uma igreja cheia de problemas. Mas Jesus mudou a vida de todos eles. Essa é a primeira honra. Imaginou? Passar na rua. Ih, lá vai. Fala eu, endemoniado. Fala eu, vagabundo. Fala eu, não sei o quê. Daqui a pouco assim. Como é que vai fulano de tal? Doutor fulano? Não precisa ser só pastor. Como é que vai doutor fulano? Como é que vai professor fulano? Como é que vai amigo? Como é que vai isso e aquilo? Pois não. Honra restaurada. Primeira honra. Mas o que a Bíblia diz é que no lugar da humilhação eu vou ter algo em dobro. Então está faltando a segunda. A maioria acho que já sabe. Qual é a dupla honra? É a habitação de Deus em sua vida, através do Espírito Santo, fazendo contigo e através de você coisas que ninguém sabe e pode fazer. Em Mateus 10, 20, ele diz: não sereis vós falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de... Sabe o que está dizendo? Levanta aí, irmão Rafael Pino. Levante. Eu sou Deus. E você vai repetir o que eu vou falar. Só que ninguém vai me ouvir falar. Só vai ouvir você. O Espírito do Senhor está sobre mim. E o poder de Deus me acompanha. E aquilo que eu falar, no nome de Jesus, vai acontecer. Se vocês não tivessem me ouvindo aqui, era Deus falando através dele. É um exemplo, eu não sou Deus, é lógico. Senta, meu. Já imaginaram isso? Os militares que nós temos aqui, nós temos um ali. Imaginou o general disse assim: Bernardo, vai lá e dá essa ordem. Quando você abre a boca, diz assim:
não pode entrar aqui, tem que sentar ali, e vocês todos deem a mão e façam assim, assim. Quem está falando? É o Bernardo? General. Aí passam as pessoas e dizem assim, esse Bernardo é poderoso, hein? Porque todo mundo obedeceu, mas obedeceu antes ao que Deus mandou, o que o general mandou. Agora olha a segunda. Ele habita em nós e ajuda na nossa vida. Vós o conheceis, conhece esse Deus, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. João 14, 17, item B. Quando uma pessoa está endemoniada, a gente diz que ele é cavalo, né? É isso que usam na Umbanda, né? Ele é cavalo do diabo. O diabo monta e ele é o cavalo que leva. E quando Deus nos usa, nós somos o quê? Instrumento do Espírito Santo de Deus. Você sabia que há pessoas que nos afrontam e dizem assim, olha, não mexe comigo não, é que eu tenho o corpo fechado, que eu tenho isso. Não estou debochando, irmãos, eu estou dizendo o que eles dizem. E não é que tem muita gente que tem medo? Agora você imagina o seguinte, eu era o que era, não importa o que era, Jesus me restaurou. E o que eu sou hoje? Eu sou habitação de Deus, Ele está em mim, por isso eu conheço. Por que eu o conheço? Porque Ele veio, Ele não mandou eu subir, Ele desceu para habitar dentro de nós. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Se você quer ser contemplado pela dupla honra, você precisa liberar para Deus quebrar o seu cativeiro. E em nome de Jesus, eu estou um pouquinho adiantado na hora, porque ainda vou celebrar, ministrar a Santa Ceia, mas primeiro domingo do mês é domingo de festa. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, fica quietinho no seu lugar, não deixe ninguém te atrapalhar mais. E faça essa oração que eu vou fazer, você acompanhe. Pai, em nome de Jesus. É você que está fazendo, você só está me acompanhando. Pai, em nome de Jesus, eu quero restauração total na minha vida, eu quero sair do cativeiro. E nesse momento, se o seu cativeiro é satânico, se é do homem ou se é religioso, é um cativeiro. Pai, eu me comprometo a lhe dar toda a autoridade sobre a minha vida. O Senhor vai entrar e fazer o que bem entender. Eu não vou discutir contigo, Pai. As minhas harpas estão penduradas, Pai. Eu não toco mais a harpa. As minhas palavras não são mais de júbilo, Pai. Ou se são, não são sempre. As pessoas têm me pedido para eu cantar. O ímpio está precisando de mim, do meu lado, e eu não, como é que eu vou cantar se eu estou no cativeiro? Então, Pai, agora entra na minha vida e muda tudo, faz favor. Arrebenta, Senhor, o cativeiro. Mas junto com isso, Senhor, e eu sei que o Senhor vai me dar motivos de adorar, a adoração vai estar na minha boca porque eu saí do cativeiro, mas eu quero me aprofundar na Tua palavra e quero ser cheio do Espírito Santo.
para haver uma restauração total na minha vida. E eu sei que daí em diante nunca mais eu serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo essa oração, e se há na sua vida alguma coisa